Como ajudar na alfabetização das crianças em casa? Esse é o assunto da gente hoje. E olha só, alfabetizar não tem nada a ver com a gente achar que é ir a criança ir para a escola e ela vai aprender a ler e escrever. Não é assim, gente. A aquisição da linguagem, a intimidade com a linguagem, com a letra, com a escrita, com a leitura, começa quando a criança nasce, a partir de todas as experiências que ela vive em casa. Então, hoje a gente quer mostrar como as oportunidades do cotidiano, do dia a dia, podem ajudar nesse processo de alfabetização com 10 dicas super legais para você. Só que antes de começar esse vídeo, nós vamos de alguns alertas. E o primeiro deles é o seguinte: você não precisa se preocupar com a alfabetização do seu filho. Tem escola para isso, tudo bem? Você sabe que na escola da minha filha falava assim: olha, vamos combinar que o índice de analfabetismo aqui dessa escola é 0, tá? É 0. Vai sair escrevendo. Só que tem o alerta número 2, gente. Não precisa antecipar. Tem sempre uma criança que está lendo e escrevendo antes do seu filho. Não tem problema. Ele vai conseguir adquirir a capacidade de ler e escrever. Só que você tem que entender que a alfabetização é um processo que começa desde cedo, a gente vai falar mais sobre isso, e que na escola é um ciclo que tem a ver com o primeiro e o segundo ano, tá bom? E o nosso alerta número 3 é o seguinte: brincar, gente, não tem resultado, não tem resposta certa. Então, assim, o que a gente vai passar aqui de brincadeiras e atividades não é para você ficar esperando que seu filho faça certinho ou dê o resultado que está esperando, tá bom? Brinca sem esperar esse resultado. O que a gente quer aqui com esse vídeo é ampliar o repertório e as possibilidades de brincadeiras e atividades para você ter aí na sua casa para ajudar o seu filho nesse processo de aprender a ler e escrever. E mais do que isso, né, gente? Fala, pode falar. Não, e mais do que isso, que é a questão da gente realmente vocês enxergarem que as oportunidades aparecem no dia a dia. Não precisa parar uma hora com seu filho para dizer: agora vamos fazer brincadeiras de leitura, agora vamos fazer brincadeiras com o objetivo de alfabetizar. Já falar de ler, de contar história, mas tudo vai acontecer naturalmente no seu dia a dia. Só de você ter a consciência que aquelas atividades ajudam na alfabetização, vai dar aquele toque a mais para deixar ela mais especial. É legal, né, Paty, quando as crianças percebem que ler e escrever ajudam no dia a dia. Para que serve, né? Fica aquela coisa, vou aprender para quê mesmo? Escrever para quê, mãe? Que a escola fala que é encontrar a função social da escrita, né? É mágico quando a criança percebe que porque ela escreve, ela consegue fazer algumas coisas. E eu já vou emendar com a nossa dica número 1, que é estimular que a criança escreva e leia bilhetes pela casa. Se parar para pensar, tem várias oportunidades que você pode usar para brincar disso. Tanto do você deixar bilhetes pela casa ir no supermercado e a criança tem que ir lá na geladeira ler o que é mesmo que a gente tem que fazer é ir no supermercado, quanto, a partir do momento que ela está brincando, você incluir na brincadeira o vamos brincar de escolinha, e aí ela vai escrever lá a matéria, vamos brincar de boneca, e ela vai escrever, vamos brincar de carrinho, para ficar bem distante, e a criança vai escrever o nome do piloto, o nome da pista, vai fazer, por exemplo, uma carteira de motorista para o piloto. Então, escrever bilhetes, pequenos textos no contexto que a criança está, e fazer ela ler e escrever é a nossa primeira dica. Muito bom. A nossa dica número 2 é a criança ajudar a fazer uma lista. Que lista, gente? Pode ser lista de supermercado, pode ser a lista de compras que você precisa fazer na feira. Então, ela vai colocar ali o que ela quer e ela mesma vai escrever o que ela quer, ou pelo menos ajudar você a escrever. Ou então, se o seu filho ainda não tem a habilidade da escrita, ele fica com você e você vai escrevendo, ele vai lendo e vai vendo, e você fala aquilo que você está escrevendo, porque ele começa a fazer essa relação do som que ele escuta, aqueles caracteres, aqueles símbolos que ele está vendo você escrever. E criança adora ajudar a gente a fazer a lista. Super. E uma coisa importante que eu não falei na dica 1, que vale para todas. Se a criança está na fase de começar a lidar com as letras, escreve sempre em letra maiúscula, aquela letra bastão, sabe? Porque é mais fácil para a criança diferenciar entre as letras, é mais fácil dela interpretar a letra, e depois, naturalmente, ela passa para a letra cursiva, ela passa a ler letra maiúscula e minúscula, é só para deixar mais fácil esse processo, tá bom? Essa aqui, gente, ó, tá vendo? Essa letra assim, ó. Que é
Exatamente. Gente, somos demais, né? Ela está fazendo em real time as nossas legendas. Uau! Ferramenta nova sendo testada hoje. Vamos ver se a gente consegue ter neurônio para falar, apertar botão e tal. Bom, a nossa dica número 3 é cozinhem juntos, porque muito provavelmente você vai ter aí alguma receita que você pode usar na hora de cozinhar, e esse processo de ler a receita, identificar os itens da receita, até quantificar a receita, tem um pouco de matemática aí também, e pegar os ingredientes na geladeira, separar e tal, todos eles mostram esse uso, essa função social da escrita e da leitura, né? Eu estou lendo e eventualmente estou escrevendo, estou registrando para conseguir usar a leitura a favor da culinária. Isso é muito legal mesmo. A nossa dica número 4 é a gente continuar uma história. Gente, a aquisição da leitura e a aquisição da escrita também tem muito a ver com a capacidade que a gente tem de ligar uma informação à outra e fazer uma linha de raciocínio, de pensamento. E quando a gente começa a brincar, por exemplo, eu começo a contar uma história, daí eu paro num determinado momento e peço para o meu filho continuar essa história, ou então ele vai fazer o final da história, ou de repente criar novos personagens para aquela história que eu estou fazendo, a gente está construindo, ajudando ele a construir a narrativa. E essa construção da narrativa é que também vai auxiliar na leitura, no entendimento de textos e depois para eles conseguirem escrever uma frase, um parágrafo, uma redação. A gente pode, Paty, indicar o nosso vídeo com 10 maneiras diferentes de contar a história? O que você acha? Pode, claro que pode. Então, ó, vai aparecer agora. Em algum lugar. Ferramenta nova, não sabemos que lado vai aparecer. Mas vai aparecer, então, aqui em cima, um dos nossos vídeos que tem várias dicas de como contar uma história, super ajuda também na leitura e na escrita. A nossa dica número 5 é utilizar letras móveis. O que são letras móveis? São letras que você tem soltas em casa. Essa aqui são letras que eu ganhei, então ela é aquela espuminha, você pode fazer de EVA, ou eu até imprimi aqui em casa agora rapidinho para mostrar que você pode fazer a letra de qualquer jeito. Então são letras soltas, que estão chamando de letras móveis, e você usar esse material como parte das brincadeiras. Então, por exemplo, uma dica de brincadeira que você faz com letras móveis é você contar uma adivinha, o que é, né? O que o ovo falou para o outro ovo? Ah, eu estou chocado. E a criança vai ter que descobrir o chocado nas letras móveis. Ela deixar uma resposta de uma brincadeira para você em letras móveis. Ela dá o nome para a boneca, o nome do carrinho, com letras móveis. Então, fazer a lista, né? Brincar com o próprio nome. Então, você tendo esse recurso em casa, você vai ver que você consegue colocar ele em várias brincadeiras quando a criança, então, tem que registrar alguma coisa, deixando um nome, deixando uma lista, qualquer coisa desse gênero. Então, letras móveis. Olha só, gente, para quem ficou até aqui e já está cansado, peraí. Porque se você continuar com a gente ainda vai dar mais informação do que o seu filho precisa para conseguir ler e escrever super bem, beleza? Além dessas brincadeiras e dicas de atividades que a gente está dando. Então, bora lá para a nossa dica número 6. A nossa dica número 6 é mandar mensagens para a família. Também tem tudo a ver com o que a gente está falando de dar um sentido do porquê que eu vou aprender a escrever. Então, assim, sabe o seu smartphone? Então, aquele seu programa de mensagens que você tem aí, pode ser o WhatsApp, pode ser o Telegram, pode ser SMS, qualquer outro tipo de programa de mensagens. Então, você vai incentivar o seu filho a mandar mensagens para o avô, para o tio, para o primo. E essas mensagens ele vai escrever, só não pode ser com emoji dessa vez, tá? Emoji é brincadeira. Com letras mesmo. E aí, sabe o que você pode pedir? Para que esses parentes mandem para vocês uma rima, um poema, não precisa ser um poema muito longo, às vezes só uma estrofe de um poema que eles gostam. E aí você, além de tudo, ainda vai praticar com o seu filho uma coisa maravilhosa que é poesia, que é gostar de poesia. Quem sabe, depois no call da família, cada um não lê a sua poesia e todo mundo vai declamar um trechinho da poesia que mais gosta, a gente faz um sarau poético em casa. Olha que ideia.
Maravilhoso. A escola fez um sarau com as crianças, ficou lindo. Você sabe que uma coisa também legal é combinar com a família para que, se a criança manda uma mensagem, eles respondam, e eles também usem a tal da letra bastão, letra maiúscula, para que a criança perceba que ela está recebendo as mensagens e ela começa a ler nesse processo, que até que ela consiga ter a capacidade de ler a maiúscula e minúscula, né? Mas é muito legal fazer esses combinados com a família para ela poder se sentir inserida nas conversas quando todo mundo responde do jeito que ela consegue, né? Muito bom. Bom, você que chegou até aqui, então a gente prometeu, e agora é o momento em que a gente vai dar outras dicas. Você sabia que para a criança aprender a ler e escrever, ela precisa ter o domínio da linguagem? Que coisa é essa? Mas o que é isso, né? O que é isso, Patrícia? Exatamente. Domínio da linguagem, gente. O domínio da linguagem passa por 4 elementos. O primeiro deles é ter vocabulário. Vocabulário, ou seja, você conhecer um número cada vez maior de palavras. E sabe como é que você proporciona vocabulário para o seu filho? Conversando com ele, falando com ele, interagindo com ele. E desde que é bebê, tá bom? Desde o bebezinho. Quanto mais você conversa, quanto mais você interage, quanto mais palavras novas você traz para ele, mais ele aumenta vocabulário, e esse é um dos 4 elementos principais para o seu filho ter o domínio da língua. Porque o elemento seguinte é narrar histórias, mas você só vai conseguir narrar uma história se você tiver o vocabulário. Então, quanto mais palavras você conhece, mais capacidade você tem de traduzir uma ideia que você teve num discurso, numa narrativa, porque você sabe usar aquelas palavras, você conhece aquelas palavras. Então, narrar histórias vem do hábito da leitura, da contação de história, que as crianças percebem que existe uma sequência, aí um disse, o outro disse, responde e tal, e ele vai sabendo quais são as coisas, os recursos que a gente usa para conseguir encadear uma história. Então, quanto mais a gente lê para o nosso filho, mais ele é capaz de construir narrativas e conseguir contar histórias. A outra, vou trocar então, tá, Paty? É a criança ter consciência fonológica. Consciência fonológica. Nós somos chiques hoje, palavras elegantes. Né? Como então. sempre. Hoje não, né? Como sempre. Como sempre. A gente estuda para fazer essas coisas que a gente faz aqui, gente. Nada é assim. Não, né? Vamos combinar. O que é isso? Quando a criança tem a consciência fonológica, é que ela entende que palavras são compostas por sons. E o som, por exemplo, do B de bola é diferente de um P de pato. É difícil, mas tem a consciência. Então, essa consciência fonológica do P, R, T, que vai dando para todas as letras, principalmente as consoantes, né, que são mais difíceis, o A, E, I, O, soa mais fácil, mas as crianças, quando têm essa consciência, elas também adquirem um domínio da linguagem. Como é que a gente consegue essa consciência fonológica? Também, gente, falando, porque conforme a gente fala e vai mostrando essas diferenças de palavras, vocês já brincaram de... você começa uma palavra, por exemplo, bola, e daí a criança tem que formar uma palavra com a última sílaba do que você falou, lápis, e depois pista, e aí ela vai tomando essa consciência de diferenças de palavras. É uma diquinha. Mas tem mais uma outra ainda. Vamos lá. Que a criança vai precisar, na verdade não é nenhuma dica nesse caso, né? São os elementos que a gente precisa ter. O quarto elemento que ela precisa poder dominar para conseguir ler e escrever é entender o código da escrita, que isto aqui é um L, né? E que esse L com um A forma o lá. Então ela vai ter que se familiarizar com a noção do traçado da escrita, que isso é uma letra. Então é o conjunto do entendimento do código da escrita que vai fazer ela ser capaz de ler e escrever. Exatamente. Então, olha, você teve aí que ficou com a gente até aula. Mais algumas informações, mas vamos continuar com as dicas que nós estamos na nossa 7ª dica, e até a final, porque a 10ª dica é show de bola. Vai lá. 7ª dica, Paty. É brincar com rima, gente. Brincar mesmo, assim, jogo oral. Você pode brincar com rima. Com a criança inventando uma música, né? Ela completando uma frase que você fez, fazendo literalmente poesias, né? Fazendo jogo de palavras, o que combina com cantar. Até no post, lá no site a gente fez um post da amarelinha de sílabas, né? Até na hora de brincar de amarelinha, a gente pode fazer um jeito da criança entender as sílabas e aprender a rimar. Vamos deixar na descrição do vídeo esse post da amarelinha, que é legal. Junto. E se você não sabe do que a gente está falando, tempo junto. Deixa eu te falar.
aqui no canal, aciona o sininho para que você receba sempre os nossos vídeos. A gente tem vídeo aqui toda semana e eu não me canso de dizer isso. Então, assim, assina o canal. E para quem já nos conhece, sabe que a gente usa muito a descrição dos nossos vídeos. Então, ó, já me perguntaram, onde é a descrição do vídeo? Então, se você está no seu celular, é só clicar na setinha que tem logo abaixo do nosso vídeo e ele já vai abrir toda a descrição. Então, essa brincadeira da amarelinha com sílabas estará na descrição. E outra coisa que eu acho que a gente pode usar nesse conceito de usar rima é entender o poder da música, né? Como a música, que muitas vezes é rimada, tem esse poder. Eu acho que a gente também pode deixar aí no além, aqui em cima, aquele vídeo de aprender a linguagem com música, né? Que inclusive tem sua filha cantando uma música muito fofa. Sem comentários. Então, o poder da música é fundamental também. Vale super a pena. E aproveitando que a gente também está falando de música, vamos continuar. A nossa 8ª dica é a gente criar lista de músicas. Quais músicas vocês gostam? Que tal ligar para alguém e perguntar qual que é a música? Pode ser o amiguinho da escola, pode ser parente também. E a gente vai criar uma lista de músicas. Seu filho vai escrever, ou de novo, se ele ainda não escreve, você vai escrever, ele vai estar do seu lado para criar a lista de músicas. Depois vocês transformam essa lista de música numa playlist e ele vai ver que legal que é ele ter essa lista organizada e poder escutar essa playlist aonde você quiser. A nossa dica número 9, que tem super a ver com a função social da escrita, é criar a mensagem nos cartões. Em vez de a gente tratar só assim, escrever a carta do Papai Noel como um momento em que a criança escreve para se comunicar com alguém, tenta fazer na sua casa o hábito de criar um cartão, de criar mesmo, de desenhar e pintar, e escrever uma mensagem para os amigos em dia de aniversário, em situações especiais. Aqui em casa a gente faz muito uma coisa que a minha filha mais nova, né, de 6 anos, ainda manda cartas para as avós, e as avós mandam cartas de volta para ela, e ela ama quando recebe essas cartas, sabe? As duas moram no estado do Rio, eu moro em São Paulo, então tem uma coisa aí do mamãe, chegou uma carta para mim, né? É tão legal, tão legal. Então, cria aí esse hábito, não precisa necessariamente no correio, pode ser para os amigos, pode entregar para o vizinho, enfim, mas cria esse hábito de escrever para se comunicar, para se conectar e escrever as antigas, a moda antiga, escrever no papel, sabe? É bom. A nossa 10ª dica é a gente criar uma lista de contos, mais uma lista, só que dessa vez de contos que vocês vão querer ler ou em casa, ou quando vocês estiverem no período de férias, ou nesse período que a gente está em casa. Quais são os contos, livros que vocês querem ler? Também vamos escrever uma lista e a criança vai riscando essa lista conforme a gente vai lendo, conforme vocês vão cumprindo. Aí Você sabe o que eu fiz em casa? Não foi uma lista de contos, não, mas foi uma lista de filmes para a gente ver. E aí a gente já tem um vídeo, temos o nosso post 100 filmes para ver com as crianças. Vocês podem escolher lá dos 100 quais vocês querem ver, a criança vai ter que escrever a lista e depois vocês vão ticando, vão cortando a lista da criança. Bora lá, né? Então dá para usar de conto, de filme, dá para fazer um monte de coisa. 10 dicas, mas olha só, quem ficou até o final vai saber que a gente tem mais outras 5 atividades e brincadeiras que também ajudam nesse processo de alfabetização das crianças, só que a gente não vai dizer aqui no vídeo, a gente vai colocar na descrição. Não, o vídeo não acaba. Não acaba. Então, olha só, tá aqui na descrição mais 5. Eu vou falar, se vocês quiserem que a gente comente sobre essas 5 atividades que estão na descrição num vídeo, escreve ali nos comentários se vocês querem ou não, e a gente pega e grava, não tem problema nenhum. Mas, por enquanto, para quem ficou até o final, já sabe que tem mais 5 dicas super legais de brincadeiras na descrição. Bora acabar? Bora acabar. Então, olha só, diz aí, comenta, a gente lê tudo. Deixa aí se vocês gostaram desse vídeo, se vocês têm mais alguma dúvida em relação a esse processo de qual é o papel dos adultos em casa na alfabetização das crianças. E a gente vai terminar esse vídeo com um outro assunto, um outro vídeo super relacionado com o que a gente está falando, que é o vídeo até que já está tendo bastante view, né, Paty? Porque a gente sabe que esse assunto é importante, que são 10 brincadeiras para ensinar o alfabeto para o seu filho, tá bom? Então vai lá, beijos, até a próxima!